É muito doideira pensar, tipo assim, que ao mesmo tempo que é difícil aprender algo novo, também é muito bom você conseguir, enfim, você estudar ou fazer um esporte, adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento, é muito satisfatório. Só que também é muito difícil, porque, claro, o nosso cérebro a gente já sabe que é feito para economizar energia, ele gasta cerca de 25% de toda a nossa energia corporal. E a nossa estadia toda aqui foi assim, né? Economizar energia para caçar e para fugir de predadores, né? E tal. Então o cérebro sempre vai querer poupar energia, né? E por isso é tão difícil às vezes estudar. Mas, por que essa satisfação toda? Porque existem alguns estudos. Eu tô estudando algo novo de novo, né? Sempre é bom aprender algo novo, que no caso é línguas, né? Agora. E eu acabei. Tem vezes que me dá na telha de pesquisar umas paradas aqui, eu acabei pesquisando sobre o cérebro, né? E sobre essa parada de aprender algo novo. E o cérebro, o corpo em si, o corpo inteiro, né? Mas mano, é um bagulho muito incrível, se a gente for ver. É um canivete suíço, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ver alguns. Como que é o nome do exame para ver as imagens do cérebro? Esqueci agora. Enfim, tem alguns exames, radiografia, enfim, tem algumas imagens do cérebro sobre estudos de algumas pessoas e tal, né, sobre a transformação do cérebro, os neurônios se ligando. Mano, é um bagulho lindo, chega a ser lindo. Chega a ser realmente lindo, tá ligado? O cérebro se alterando e mudando. E isso, por exemplo, tem um teste sobre os taxistas de Londres. É como se fosse um Uber Black de Londres. Eu não sei se tem ainda porque o mundo tá moderno, mas acho que deve ter, talvez tenha menos. Mas foi quando eles começaram a pesquisar mais a fundo isso, sobre as mudanças do corpo. E esse Uber Black lá de Londres, para você passar, você passa 4 anos, 4 a 5 anos estudando, pelo menos era assim. As ruas de Londres, e não sei quantas mil ruas, sei lá, mano, é muita rua, não sei quantas mil ruas. Ou seja, é absurdo, né? Difícil pra caramba. Você tem que decorar não só as principais, né? Todos os becos, atalhos, tudo mais. É pra você ser o Uber, conhecer tudo ali, tá ligado? Então, era uma faculdade, era muito tempo estudando. Uma prova famosa por ser difícil, né? E aí eles pegaram essa galera desse trabalho e fizeram radiografia, sonografia. Eu esqueci o nome, mas enfim, aquele exame que dá pra você ver as moléculas e tal, né? E aí eles chegaram à conclusão que, tipo assim, que o cérebro dessas pessoas que trabalhavam com isso, quanto mais elas trabalhavam com isso, o cérebro dela mudava anatomicamente mesmo. Tipo assim, a forma física do cérebro mudava. O cérebro deles não era como o das pessoas normal, tá ligado? Por quê? Por causa de um conhecimento específico que eles exercitaram em tal região do cérebro. Doideira isso. E isso confirmou o que a gente já sabia, né? Tipo assim, que, mano, se você for a fundo nisso, você vai saber que a gente é feito para ser um canivete suíço. E aí, voltando no desconforto que eu falei lá na frente, eu falei, né, tipo assim, que esse desconforto é porque o cérebro eu falei que é feito para guardar energia, e esse estudar causa um desconforto que o cérebro interpreta como ameaça. E essa é a grande questão, porque e a gente é treinado para fazer isso, pra gente se encaixar num quadrado. Tipo assim, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Ah, se eu faço isso, então eu não faço isso, eu não posso fazer isso, não posso gostar disso, e eu não posso fazer nada que tenha a ver com isso, porque eu sou disso aqui. Tipo assim, a gente já desde o começo, a sociedade quer que a gente se encaixe no quadradinho, sabe? Seja de exatas humanas ou talento, que também é um mito. Talento é outro mito, assim como sorte. Não existe talento, mano. Essas imagens, que é linda, por sinal, mostra, tipo assim, a nossa variedade, que a gente pode aprender qualquer coisa que a gente quiser. E o talento é um mito. Deixa eu me. Peraí, deixa eu pegar aqui. Que eu tô me perdendo.
Enfim, e aí a sociedade pede, né? Não pede, mas conduz a gente para se encaixar no quadradinho. E a gente vê a galera se acomodando, né? Enfim, tá tudo muito monótono. E aí a gente, como se a gente interpretasse que o nosso cérebro é uma rocha. Mas não, a gente pode mudar para qualquer coisa que a gente quiser. Tem uma tese muito interessante que é a do Nietzsche, né? Filósofo. Tem o livro do Nietzsche e tudo mais. Mano, isso é outra vantagem absurda que a gente tem também. Ó, eu começo a falar de uma coisa, já vou pra outra. Isso é outra vantagem absurda que a gente tem também, porque filósofos, pessoas pensantes, né, passaram lá atrás. E, mano, o nosso recorte aqui na Terra é curto, né? E eles passam a vida inteira para adquirir um conhecimento. Hoje, e eles adquiriam, eles deixou coisas muito importantes pra gente hoje. Muito importante, muito importante. Que não vão deixar de ser, eu acho, esses pensamentos. E hoje a gente tem o privilégio de já ter todo esse material. É que nem um professor que eu tinha, que eu tive uma aula uma vez. Ó, ele falou assim, mano, os caras lá atrás, tô traduzindo para humano, né, mas enfim. Os caras lá atrás tinham que pensar, formular. A gente tem o privilégio de já ter tudo montado, tudo. A gente já tem, a gente pode abrir o livro de tal pessoa e entender o que ele entendia do mundo. Então, a gente só tem o trabalho de entender o que já foi estudado, ou inventado, ou enfim. E peraí que eu vou ter. Tinha que resolver uma paradinha aqui. Mas enfim, aonde que eu tava? No Nietzsche, né? Cara, e aí esse professor enfatizava isso, e foi bom ele enfatizar, que eu entendi. Então a gente tem esse privilégio, cara, de poder abrir um livro e entrar na mente de um Nietzsche da vida. É bizarro. Assim como a Bíblia também, né, falando desse lado aí, já ensina a gente sobre a vida. A gente tem oportunidade de conhecer e entrar na cabeça de outras pessoas muito inteligentes que a gente conhece até hoje e fizeram a sua história, né? Isso é muito da hora, cara. Muito da hora com um livro. Um livro é muito poderoso. Enfim, voltando aqui. E o Nietzsche, ele tinha uma teoria que ele usava uma palavra alemã, mas eu esqueci qual que é a palavra alemã. Mas era uma palavra alemã que é super-homem. Não lembro da palavra alemã. Alemã tem umas palavras muito distantes da nossa. Mas enfim. O que que era essa teoria do super-homem? Ele falava que o humano é uma ponte entre o animal e o super-homem. Animal e super-homem. Um abismo. Um abismo com uma corda e o ser que de um lado tá o animal, de outro lado tá o ser humano, ou o super-homem, e o humano nessa corda andando no abismo. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele percebeu, ele chegou nessa conclusão, ele não é o dono da verdade, né? Mas ele chegou nessa conclusão que o ser humano, a gente aqui, tudo isso, não é a obra final. A gente é algo em formação e por isso a gente tem tal capacidade incrível de mudar, porque a gente não é uma obra final. Então por isso a gente tem a capacidade, como nosso cérebro, de simplesmente aumentar tamanho. Algo que, obviamente, é porque não está em formação, não é a obra final. A gente tem poder de dobrar em quantidade para se adaptar. A gente já sabe, tipo assim, o ser humano é altamente adaptável. Aqui a gente está tratando do cérebro em específico, mas o ser humano é absurdamente adaptável. Então ele diz que é isso. A gente não é a obra acabada, a gente é a transformação, a gente é a passagem, né? E aí, por que que ele usa o super-homem e o animal? Porque o animal, ele não tem essa capacidade que a gente tem, essa capacidade incrível que o ser humano tem. Por um exemplo, uma gazela não pode escolher virar um predador, treinar, ficar um animal, enfim, mudar o comportamento dela, virar um predador. Ela não tem essa capacidade. Ela só aceita o que ela nasceu para ser biologicamente e acabou. Da mesma forma que um leão não escolhe virar vegetariano por causa de princípios. Entendeu? Tô falando sério. Então é isso, o animal, ele simplesmente é o que ele é. O ser humano não simplesmente vai ser o que ele nasceu para ser, porque ele tem a capacidade de mudar. E eu bato na tecla, talento é um mito. Você fica muito bom, as pessoas ficam muito bom. Tem pessoas muito boas em tal coisas? É claro que tem. Inclusive já falamos delas aqui.
Mas elas não são boas nisso porque elas nasceram pra isso, com talento. É porque elas exercitaram isso. É a mesma coisa da pessoa falar, tipo assim, essa parada de talento. Que você nasceu sem talento pra tal coisa. É a mesma coisa que você falar que você nasceu. Ah, ele não vai conseguir fazer. Falando de corpo agora. Ele não vai conseguir fazer bíceps porque ele não tem bíceps. Não sei se eu tô entendendo. Não, pera aí, eu tô conseguindo passar direito? É, tipo assim, você não tem talento pra fazer bíceps. Você não, é a mesma coisa de dizer que você não tem bíceps, que é uma parte do músculo que você sabe que tem. Tipo assim, você tem. Você só não exercitou, tá ligado? Aí vai se você exercitou ou não isso. Entende? Mesma coisa o cérebro. Se você tem esse bíceps, tipo assim, você não nasceu sem o bíceps, você tem o bíceps. Por mais magro que uma pessoa seja, enfim, nunca entrou na academia, vamos supor, e tal, ela tem. É um fato que ela tem. Agora, a questão é se ela exercitou, o que que ela fez, né, da vida dela. Entendeu? Se ela tivesse treinado a vida inteira para fazer bíceps, o músculo dela seria muito bom, muito forte. Da mesma forma o cérebro. Se você exercitar a sua coisa para tal coisa, você vai ficar muito forte nisso. Forte entre aspas, que eu tô falando de saber, de ter o conhecimento daquilo. E o ser humano tem essa capacidade de escolher o que ele quer ser. E martelar até aprender. E essa parada de aprender é muito mágica. Toda vez me vem no cérebro as cenas, né? A imagem do cérebro conectando os neurônios, é muito da hora. E, de novo, é importante sair da zona de conforto. Aprender algo que você não saiba. Que daí o seu cérebro vai penar, você não vai saber o que está fazendo, e aí você vai estudando, você vai descobrindo, e aí o seu cérebro vai trabalhando, tá ligado? Trabalhando. É muito bonito aquilo, mas enfim. Qual que era a última parte? Ah, é. Tem um rapaz chamado Daniel Kish. Beleza. Tem um rapaz chamado Daniel Kish. Eu acho que ele é da Europa ou Estados Unidos. Acho que ele é da Europa, pelo clima, mas eu não lembro. É... E ele, infelizmente, ele perdeu os olhos com 13 meses de idade por causa de uma doença, que eu acho que foi câncer. E aí, infelizmente, enfim, ficou cego e ele teve que se adaptar. E aí, depois de grande e tal, ficou adulto, babá. E o rapaz, pulando a história aqui, né? Pulando pro final já. Ele simplesmente fazia trilha, andava de bicicleta, e aí tem os vídeos, virou reportagem, né? Como que um cara desse não vai virar uma reportagem, né? E ele fazia trilha sozinho, andava de bicicleta sozinho, um cara cego. Como, né? Tipo assim, e aí a gente volta pra parte da adaptação do cérebro. Tem o porquê. Porque ele simplesmente, como ele ficou muito cedo, logo ele, enfim, ele arranjou um jeito de se adaptar, ele não se acomodou, ele poderia escolher ficar dependente a vida inteira, mas a gente tem essa capacidade de se adaptar. Então, o que ele fazia? Ele ficava estralando a língua, ele faz um estalo, tá ligado? Tipo um negócio assim. Tipo um negócio assim, tá ligado? É um estralo mais ou menos assim. E ele observa, ele fica estralando, e ele observa e mapeia o lugar, tipo assim, porque muda o eco, né? Ele ficou tão sensível, né, por causa que ele melhorou a audição dele e tal, teve que melhorar, né? E ele faz esse estralo e presta atenção no ricochete do eco do estralo, mano. Absurdo, absurdo. E ele simplesmente consegue. E ele faz trilha sozinho na floresta, anda de bicicleta, fazendo isso, cara. Fazendo isso. Ou seja, tem a parte específica do cérebro dele lá, que eu esqueci o nome, que é responsável pela visão. Eu esqueci o nome. Mas enfim, tem a parte do cérebro dele que é responsável pela visão. E ele simplesmente começou a trabalhar interpretando o som e criando meio que uma... Enfim, mapeando o lugar, né? Não vou dizer que renderiza certinho, né? Tipo assim, renderiza a parede certinha. Mas essa região do cérebro que era para tratar da visão, que no caso ela não ia trabalhar porque não enxerga, começou a trabalhar para interpretar esse ricochete dos ecos
e funcionar como se fosse uma visão, um sentido de orientação, vamos dizer assim. Isso é bizarro, isso é bizarro. Então, mano, é importante a gente saber o poder, tá ligado, do cérebro, porque é revoltante, né? A gente, cada um, né? Não existe certo ou errado, rapaziada. Não existe certo ou errado, né? Cada um tem suas escolhas. Mas, pô, a gente. O sistema treina, né? As pessoas, induz a se encaixar num quadrado, né? E, tipo assim, tirar a grande teia de aranha, né? Tem a teoria da teia de aranha, né? Que é o nosso cérebro ligando tudo e tal. E canivete suíço, que essas teorias todas é pra falar o quão a gente é versátil, o quão o cérebro é poderoso. Poderoso mesmo, rapaziada. Poderoso, tá? E, e é uma lástima ver as pessoas presas na ignorância, né? A pior prisão é a ignorância, é a falta de conhecimento. E que a gente é induzido a ter isso, né? Então é bom a gente acordar pra vida nesse sentido aí. Doideira, né? E é isso aí. Ei, gurizada. Tá passando os gaúchos aqui, tchê. Diazão bonito. Estamos tomando um cafezinho aqui já. Tem que abastecer, né? O cafezinho, pão de queijo. Ó, tem até cabelo aqui, né? E é isso. Domingão, domingão. Tenho coisa importante pra falar. Reflexão de vida. De vida. E eu gosto muito de usar essa roupa pra ir pro campo. Olha, tá grandão. Você não vem porque você vai ficar de mil. Ah, Aquela sua é brava, aí não falei que não vai lá, e também não vai lá também não. ah, tá. Achei que ela ia deixar de vir aqui pra ir lá. Ela vai ficar, mas ela fica em casa então. Tem que você ficar bonito. Ah, mas que besta. Você trocar onde eu quero. Exato, ela quer vir aqui, vem aqui, ué. Manda se lascar pra lá, quem falou, e vai. Vai deixar de vir aqui agora por causa disso? É foda. Vai só o circo que vai, né? Uhum. Oi, tá grandão esse pato, cara. Céuzão bonito. Top demais. Essas criaçãozinhas é muito legal. Dá até pra fazer um... Ah, não, mas não pode pegar porco, verdade. Não é proibido em casa. Porco não é permitido, quer dizer. É. Não, legal, cara. Bem tranquilinho. Cadê o galizezinho? Tem um galizezinho rebaixado, bonitinho. Ah, ele tá escondido ali. Olha lá, olha o bicho, olha o bicho. Galizezinho rebaixado. Tá me encarando aqui, maluco? Tum, 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 tum. Coisinha do pai, vem. Ei. Vai brincando, você vê. Mandioquinha que é só fritar. Vou pegar Macarrãozinho que é só temperar. Ô, nega, sai daqui. O gato vai jogar no... A gente vai jogar no fogão já já. Eu vou... Aqui o gato a gente vai jogar aqui, ó. Aqui não vai ser o macarrão, não. Credo. O que não vai ser só? Feijão, tá cozinhando, terminando de cozinhar. Batatinha, cê é louco. Vinhozinho, cê é louco.
E o frango, né, claro.